Olá, planeta estranho. O Egito é coberto por histórias curiosas e mistérios. A população egípcia teve um grande desenvolvimento e construiu muitas coisas difíceis de se conquistar até mesmo nos dias de hoje. A sua evolução fora de época faz com que os mitos a seu respeito se tornem ainda mais atraentes. Eles se desenvolveram no Nordeste africano entre os anos 3200 a.C. e 32 a.C. Durante sua vivência eles contribuíram para um grande desenvolvimento no local. Foram responsáveis pela escrita em hieróglifos, pela mumificação de seus mortos e pelas enormes e famosas pirâmides. Apesar disso, essas não foram as únicas conquistas e mistérios que se desenvolveram com a sociedade egípcia. Mas o que mais essa região esconde? Uma civilização tão antiga com certeza tem muitos mistérios à sua volta e questões mal resolvidas ou até mesmo desconhecidas. Por exemplo, os templos solares de Abu Ghurabi podem ser considerados um portal estelar antigo para entrar em contato com divindades e seres de outros mundos. Tu quer saber mais? Bem-vindo ao Planeta Estranho, a casa do conhecimento. As antigas tradições dos nativos egípcios, e as novas pesquisas sobre os chamados Templos do Sol de Abu Ghurabi descrevem uma função do portal estelar, criado através das ressonâncias harmônicas dos templos. Tais portais estelares teriam permitido contato com divindades antigas, ou até mesmo alienígenas ancestrais. Os templos solares de Abu Ghurabi estão localizados a cerca de 15 quilômetros das pirâmides de Gizé e fazem parte do complexo da pirâmide de Abusir. Eles foram construídos com calcário, granito vermelho e alabastro. Duas ruínas foram descobertas nesta cidade: Nil Serra e Uzerkaf. O templo solar de Nil Serra foi escavado entre 1898 e 1901 pelos egiptólogos Ludwig Borchardt e Henri Schaffer. O templo de Uzerkaf foi escavado na década de 1960. O templo solar Nil Serra é o melhor preservado, segundo os arqueólogos. Suas ruínas mostram uma configuração semelhante à de outros templos solares no Egito: um enorme obelisco central e altar para rituais, com os dois edifícios cercados por uma parede. O templo é misterioso e tranquilo, com vários prédios que chamam a atenção por seu tamanho e design preciso. O obelisco era alto e maciço, como pode ser visto em suas fundações e nos escombros da área, que se acredita ter cerca de 70 metros de altura. O grande altar frontal é impressionante, pois possui um desenho geométrico hipnótico. Foi relacionado à geometria sagrada. O Templo do Sul de Abu Ghurabi poderia ser um portal estelar de seres extraterrestres chamado Netes. Os arqueólogos concluíram que os templos foram construídos pelos faraós da Quinta Dinastia, em aproximadamente 2400 a.C. O objetivo era cerimônias fúnebres dedicadas ao deus Ra, deus do sol. No entanto, de acordo com as tradições indígenas, esses templos são mais antigos e só foram restaurados e preservados pelos faraós. Abdel Yakin, 1926 a 2008. Foi um estudioso das tradições indígenas do Egito, em especial por causa do folclore antigo Kemet, o primeiro nome antigo do Egito. Yakin disse que Abu Ghurabi foi projetado para elevar os níveis de consciência espiritual por meio de ressonância harmônica, um processo de amplificação harmônico-energética que seria gerado pelas vibrações de edifícios de alabastro, como o grande altar, ou a plataforma geométrica, que o obelisco da pirâmide se aproximava. Esse nível de consciência nos permitiria entrar em contato com os Netes, que seriam uma espécie de seres extraterrestres ou entidades de energia sagrada no universo. O Dr. Stephen Meller é outro estudioso do folclore egípcio. Ele era aluno de Akin Oyan. Em seu livro Terra de Osíris, ele conta uma lenda que descreve um tipo de pouso dos Neters, que apareceu em forma física, no mesmo local que Abu Ghurabi. Certamente essa tradição egípcia poderia descrever um portal estelar,
ou Porta das Estrelas, já que eles falam em contato com seres extraterrestres, ou extradimensionais, através de um portal criado com ressonâncias harmônicas. Os arqueólogos acreditam que pode haver muito mais desses templos solares na área de Abu Ghurabi. O que você acha? Olá, mundo dos mistérios. Akhenaton foi o faraó mais enigmático que governou o Egito Antigo. Além de ser uma das mais controversas, devido às mudanças radicais na religião, suas origens também foram sugeridas como possivelmente extraterrestres. Este faraó governou o Egito na 18ª dinastia. Acredita-se que ele tenha sido pai de Tutancâmon e o marido de Nefertiti. Ele é conhecido por eliminar o politeísmo, adorando muitos deuses, para estabelecer a adoração em um único Deus, Atum, ou o disco do Sol. Quer saber mais? Seja bem-vindo ao mundo dos mistérios, a casa do conhecimento. Ele governou a terra dos faraós na 18ª dinastia e foi o pai de Tutancâmon e o marido da rainha Nefertiti. Curiosamente, ele era conhecido antes do 5º ano de seu reinado como Amenhotep IV, governando o Egito por 17 anos. Atum foi adorado como um deus desde o reinado de Amenhotep III, e foi descrito como um homem com cabeça de falcão, semelhante a Ra. O próprio Akhenaton disse: existe apenas um Deus, meu Pai. Eu posso me aproximar dele de dia, de noite. Origem extraterrestre. Não há dúvida de que essa menção é muito misteriosa para a época e está catalogada como precursora de outros personagens que revolucionaram a religião no mundo, como Abraão, Isaac, Jacó e Muhammad. Segundo a mitologia egípcia, Akhenaton desceu dos deuses que vieram à Terra na época de Zep-Tepi. Nos mitos antigos, dizia-se que o mundo emergiu de um mar infinito e sem vida quando o Sol surgiu pela primeira vez, em um tempo distante conhecido como transcrito Zep-Tepi, ou a primeira vez. Hoje, muitas pessoas classificam o faraó como um ser não humano das estrelas. Ele mesmo afirmou ser um descendente de Atum, também considerado um ser divino ou um deus. Durante seu reinado, o faraó Akhenaton fez muitas mudanças e também organizou a construção de uma nova capital chamada Amarna, e dedicada ao Sol. Akhenaton viveu por 10 anos em Amarna, fazendo várias mudanças na cultura e na arte. Uma das mudanças mais importantes sendo sua representação pública, muito diferente da aparência forte, como ombros largos e cinturas finas de outros casos. O Akhenaton foi representado como era, com uma estrutura diferente. Origens divinas. Alguns pesquisadores compararam o relacionamento de Akhenaton com Atum com a tradição cristã, de Jesus Cristo com Deus, além do estabelecimento do monoteísmo. Donald Redford se referiu a isso e até a lista como um presságio de Jesus. Redford disse: antes que muitas evidências arqueológicas de Tebas e Tel El Amarna estivessem disponíveis, as ilusões às vezes fizeram de Akhenaton um professor humano do verdadeiro Deus, um mentor de Moisés, uma figura de Cristo, um filósofo antes de sua morte. Ora, mas essas criaturas imaginárias estão desaparecendo a uma medida que a realidade histórica surge gradualmente. Há pouco ou nenhuma evidência para apoiar a ideia de que Akhenaton era um progenitor de monoteísmo que encontramos na Bíblia. O monoteísmo da Bíblia hebraica e o Novo Testamento tiveram seu próprio desenvolvimento separado, que começou mais de meio milênio após a morte do faraó. Outro pesquisador acredita que a história de Akhenaton seria muito mais profunda do que pensamos. James Henry Breasted, historiador, coloca Akhenaton como o primeiro indivíduo da história e também o lista como um dos primeiros,
se não o primeiro monoteísta, romântico e científico. Flinders Petrie, egiptólogo, durante 1899, disse: Akenaton se destacou entre todos os faraós, como vemos, não apenas por seu reino único, mas também por sua conexão clara com algo fora do mundo, uma possível origem alienígena que não seria exclusiva do Egito.